Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje conversamos com Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos desde já deixar o convite aos nossos ouvintes. Uma vez mais, se desejar enviar-nos correspondência, pode fazê-lo por noseuropa@rtp.pt. Este é o endereço e-mail para colocar qualquer questão ou sugerir que falemos de qualquer tema que desejem ver abordados neste espaço. Marco Teles, no início desta nossa conversa vamos falar de economia circular, uma chamada de atenção para uma regra que entrará em vigor depois do dia 3 de julho, que tem a ver com os produtos de plástico de utilização única. Exatamente. Estamos a falar, no fundo, da diretiva dos plásticos de utilização única, algo que, de certa forma, em termos de progresso, ficou um pouco em stand-by por causa desta situação da pandemia, de facto, e, portanto, há, como sabe, toda esta vontade por parte da União Europeia de reforçar este conceito de economia circular e realmente fazer com que os plásticos sejam, de facto, utilizados de forma mais sustentável, que sejam reutilizados, que sejam também reciclados. E, portanto, desse ponto de vista, convém sempre relembrar que aqui apenas um número só para também chamar a atenção: 80% dos artigos que se encontram presentes no lixo marinho são efetivamente plásticos. Portanto, é realmente um problema bastante complicado e, como a Marta referia bem, a partir de 3 de julho, alguns plásticos, os chamados plásticos de utilização única, e que oferecem alternativas, o caso de cotonetes, talheres, pratos, palhinhas, portanto, esses produtos deixam de facto de ser utilizados, e eu creio que até de uma forma geral já se tem notado em algumas inclusivamente cadeias de fast food este cuidado de ir retirando aos poucos este tipo de material. Tem aqui outra situação, que é também sobre as artes de pesca. Portanto, os Estados-membros com águas marinhas terão de fixar até 31 de dezembro de 2024 uma chamada taxa mínima anual de recolha de resíduos de artes de pesca que contenham plástico para reciclagem. E isto porquê? Porque, de facto, as artes de pesca abandonadas, perdidas ou até descartadas representam neste momento 27% do lixo nas praias. E, portanto, acho que também tem havido aqui, naturalmente, uma tomada de consciência deste problema por parte dos próprios atores ou intervenientes, neste caso os pescadores, mas, de facto, é algo que também temos que trabalhar, porque ali diretamente este lixo ou esta poluição obviamente fica diretamente nos oceanos. Marco Teles, a Comissão Europeia já recebeu 22 planos nacionais. Falamos do Plano de Recuperação e Resiliência. Exatamente. Falamos, no fundo, estamos a falar do mecanismo de recuperação e resiliência, que tem digamos que um bolo global de 670 mil milhões de euros e que está integrado no outro elemento, no pacote geral, que é o conhecido como Next Generation EU, portanto um fundo de 750 mil milhões de euros que foram aprovados em julho de 2020 pelos líderes europeus. E, portanto, neste momento, a Roménia foi o 22º Estado-membro a entregar o seu plano de recuperação e resiliência, um plano que tem um valor global até muito semelhante ao português. Neste caso são 14,3 mil milhões de euros, e que andará à volta de 6 eixos prioritários. Aliás, todos eles estarão, que é a transição ecológica, a transformação digital, o crescimento inteligente, a coesão social e territorial, saúde, resiliência e as políticas para a próxima geração, onde se inclui aqui, obviamente, a área da educação. Posto isto, a Comissão Europeia tem agora 2 meses para avaliar, no fundo, estes planos, e após essa avaliação inicial, o Conselho terá, no fundo, mais 4 semanas para decidir se os aprova através da maioria qualificada. Estes planos tinham alguns requisitos, por exemplo, alocar 37% dos fundos à questão da transição climática e 20% à digitalização. Portanto, não seriam planos
em que os Estados-membros pudessem simplesmente fazer aquilo que queriam. Portanto, havia aqui algumas balizas, algumas linhas, que alguns critérios tinham que ser, obviamente, respeitados. E, portanto, o que se quer é que, de facto, rapidamente estes planos sejam aprovados e que o dinheiro comece, de facto, a circular e que entre em cada Estado-membro. Outro tema tem a ver com uma oferta de estágio promovida pelo Parlamento Europeu, é o estágio Schuman, com algumas vagas. Bastantes, desta vez bastantes. Os estágios Schuman são organizados pelo Parlamento Europeu 2 vezes por ano. São estágios de 5 meses de duração e destinam-se, no fundo, a quem? A qualquer nacional de um Estado-membro da União Europeia ou também de países candidatos à adesão, pessoas que sejam licenciados, que já tenham a sua licenciatura, portanto, maiores de idade, obviamente, que sejam fluentes, como critério, fluente numa língua oficial e conhecimento de uma segunda língua, no mínimo, não é? E que não tenham trabalhado durante mais de 2 meses consecutivos em alguma instituição europeia ou agência da União Europeia. Do ponto de vista prático, estamos a falar de 428 vagas disponíveis em várias áreas do conhecimento, por exemplo, comunicação, emprego, economia, direito, relações internacionais, tecnologias de informação também. E este estágio pode ocorrer em qualquer um dos serviços do Parlamento, estando distribuídos estas vagas por um total de 33 cidades. Uma delas, por acaso, Lisboa também, está contemplada e tem um valor de bolsa mensal de 1.300 euros. Portanto, as candidaturas terão que ser efetuadas até o dia 30 de junho de 2021. Em online? Online, mas poderá ser aqui uma alternativa interessante para jovens licenciados que estejam dispostos a tentar a sua sorte e experimentar uma experiência de trabalho, neste caso sobre a forma de estágio, numa instituição europeia e que, neste caso, uma instituição de referência como o Parlamento Europeu. Marco Teles, vamos no final dedicar alguma atenção ao Eurobarómetro de primavera. Exatamente, é um Eurobarómetro que corresponde realmente ao período de primavera, portanto, inquéritos realizados entre 16 de março e 12 de abril, num total de quase 30 mil inquéritos, feitos de forma presencial, mas devido também à situação da pandemia, em alguns casos por via de entrevistas online, e que realmente revelam dados no global bastante positivos. Sim, para já o impacto da Covid-19 nas finanças pessoais. Para começar por isso, bom, não começamos realmente pelo melhor, mas de facto no final do primeiro trimestre de 2021, portanto 31% dos europeus viram a sua situação financeira afetada negativamente, portanto, pela situação da pandemia, e 26% antecipavam também que esse efeito pudesse ocorrer no futuro. No caso português, é um cenário com os valores um pouco mais gravosos, portanto, estamos a falar de 36% a considerar que o seu rendimento pessoal foi afetado e 26% a acreditar que o coronavírus não afetará o seu rendimento pessoal no futuro. São basicamente estes os dados, mas sim, claramente há aqui um impacto considerável. Claro, da Covid-19. De qualquer forma, ao que parece, a maioria acredita que os benefícios para a saúde de pertencer à União Europeia superam os prejuízos económicos. Sim, aqui este é um elemento interessante do resultado deste Eurobarómetro, porque naturalmente compara-se também com a opinião que havia no segundo semestre de 2020. E de facto, no ano passado, a opinião era oposta àquela que nós temos agora, ou seja, neste momento, a maioria dos europeus, e mais precisamente 58%, acredita que os benefícios para a saúde, resultantes de todas estas medidas e restrições que cada Estado-membro foi tomando, compensam claramente os prejuízos económicos decorrentes precisamente dessas medidas que foram tomadas. Terá a ver com a vacinação, muito, no fundo, talvez. Reconhece que sim, que algumas das medidas foram gravosas do ponto de vista económico, mas o fator saúde está em primeiro lugar e, portanto, as pessoas são compreensíveis. E no caso português, estes valores são ainda mais expressivos, portanto, 61% consideram que, de facto, os benefícios para o setor da saúde são superiores aos danos económicos causados pela pandemia. E pode deduzir-se que os europeus, no geral, sabem aquilo que a União Europeia fez
ao longo destes meses de pandemia. Sim, isso é um elemento também importante, porque voltamos a bater naquela tecla da informação e se as pessoas estão ligadas ou não às questões europeias. E, de facto, os resultados mostram que 8 em cada 10 europeus já ouviram, viram ou leram alguma informação sobre medidas ou ações iniciadas pela União Europeia em resposta precisamente a esta situação da pandemia. E quase 48%, e quase metade, 48%, sabem efetivamente quais são essas medidas que a União Europeia tomou. No caso português, 56% conhecem as medidas, 37% já ouviram falar, mas não sabem exatamente que medidas foram essas que a União Europeia tomou, e ainda assim um número expressivo, 7% dos portugueses afirmaram que não ouviram, não conhecem, não sabem nenhuma medida ou ação iniciada pela União Europeia. E em relação ao resto dos Estados... É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Portanto, de uma forma geral, 48% dos europeus dizem estar satisfeitos com as medidas que foram apresentadas. Isto é, de resto, um número que, no caso português, sobe um bocadinho, 53% é o número dos inquiridos satisfeitos com as medidas apresentadas pela União Europeia. A avaliação, então, é positiva? Globalmente a avaliação positiva. Sobre a União Europeia. Exatamente. Isto significa que Portugal, inclusivamente, é o Estado-membro que apresenta uma percentagem positiva mais elevada, 84%, havendo apenas 2% dos portugueses que têm manifestamente uma imagem negativa sobre a União Europeia. A média a nível europeu, portanto, os 27 Estados-membros, é que 48% têm uma imagem positiva e 35% têm uma imagem neutra e 17% uma imagem negativa. Mas comparando com aquilo que nós tínhamos no passado. De facto, e apesar de haver naturalmente diferenças entre Estados-membros, globalmente há de facto esta ideia positiva, uma imagem positiva da União Europeia. Mas apesar disso, as pessoas desejam reformas na forma como funciona a União Europeia, ou algumas das suas instituições. Exatamente. Há aqui uma situação que é a seguinte, portanto, 70% dos inquiridos a nível europeu afirmaram neste inquérito que, de uma forma geral, são a favor do projeto europeu. Isto é, de resto, uma percentagem que só para 91%, quando nós analisamos o caso português. É, de resto, o Estado-membro com uma posição mais favorável de todos. No entanto, há muitos europeus que consideram que a forma como o projeto europeu tem sido concretizado até o momento precisa de ser reformulado. Portanto, são favoráveis, mas acham que se deve caminhar para uma reformulação do projeto europeu. E, de qualquer modo, e falando ainda no caso português, 71% consideraram que a situação atual da União Europeia neste momento é positiva e que nós estamos a caminhar na direção certa. Ou seja, é preciso fazer algumas reformas, mas algo está a ser feito nesse sentido e, portanto, o caminho a seguir será este que a atual Comissão e as instituições europeias estão a tomar. No inquérito, digamos, foram escoltadas quais seriam as prioridades que os cidadãos gostariam de ver implementadas? Há uma questão que foi colocada também neste inquérito e que decorre, obviamente, desta situação de pandemia que vivemos, seria pertinente, e é saber, no fundo, quais seriam as prioridades da resposta da União Europeia face a este contexto da pandemia. Em particular, portanto, a pandemia em particular e todo o contexto envolvente. E, portanto, se foram definidas, neste caso, ou foram identificadas 3 prioridades. A primeira, perfeitamente compreensível, que é o acesso rápido a vacinas seguras e eficazes para todos os europeus, portanto isto é o aspecto mais valorizado. Depois, o investir mais dinheiro na economia para que se assista a uma recuperação rápida, sustentável e justa para todos os Estados-membros. E terceiro, também um aspecto que me pareceu interessante, que é o de as pessoas entenderem que é fundamental haver uma estratégia europeia para se enfrentar uma crise semelhante a esta que possa eventualmente acontecer no futuro. Portanto, é um pouco aprender com a situação e estarmos de alguma forma preparados para qualquer coisa semelhante que possa acontecer no futuro. Termos uma resposta, no fundo, mais eficaz, mais robusta a problemas desta natureza. Voltamos também a falar da Conferência sobre o Futuro da Europa, esse grande acontecimento que quer, no fundo, ser uma auscultação mais abrangente daquilo que pensa a sociedade. Exatamente. A Conferência sobre o Futuro da Europa, como já falamos aqui noutras situações, é aquele espaço amplo de
que irá decorrer ao longo deste Sim, ano. Não é próximo. Um momento só. Não é um momento só. A ideia que os cidadãos se possam envolver nas atividades que vão ser propostas ou eles próprios tomarem iniciativa para se promover, no fundo, um fórum de debate aberto, inclusivo, e onde, de facto, as pessoas possam dizer, na prática, qual é a Europa que querem para o futuro. Portanto, não ser apenas os governantes, os políticos, os decisores a, no fundo, dar o caminho, mas que as pessoas possam realmente também contribuir. E sobre esta matéria da conferência, o Eurobarómetro previa aqui uma questão e 92% dos portugueses concordam que a conferência representa um processo significativo para a democracia na União Europeia. Isto é um valor que baixa para 67% se nós considerarmos a totalidade dos Estados-membros. No entanto, 40% dos portugueses e 46% dos europeus concordam que a conferência poderá não ter um impacto real. Este é um aspecto que me parece importante e que requer muito cuidado por parte das instituições. Sim. Porquê? Porque ao fazermos este convite para as pessoas participarem, naturalmente positivo. O Eurobarómetro precisamente comprova esta situação, mas a partir do momento que nós pedimos a opinião das pessoas e que dizemos que as queremos envolver na decisão sobre o futuro da Europa, é bom que depois se arranje mecanismos para que se consiga realmente mostrar que esses contributos, que esse envolvimento dos cidadãos serviu de facto para alguma coisa. Foram importantes e foram importantes. É importante, e foram tidos em conta. E foram tidos em conta, porque se corrermos aqui o risco das pessoas darem o seu contributo, se envolverem e depois não haver um efeito prático, realmente isso depois pode ter o efeito exatamente contrário. E, portanto, também aqui na Conferência sobre o Futuro da Europa, esse aspecto me parece importante. Convidar, sim, à participação, mas é importante depois, numa fase posterior, depois de reunida todos estes contributos que vamos com certeza obter no futuro próximo, que se possa pegar realmente nesses elementos e dar-lhe a devida utilidade e o devido respeito à voz dos cidadãos. Não defraudar os cidadãos. De maneira nenhuma. Já em breve, ainda este mês, vai realizar-se um evento em Lisboa. Em Lisboa, no nosso por país, exemplo, a por 17 de junho, mas se nós formos à plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa, ela está precisamente, tem esse aspecto muito intuitivo, que é nós navegarmos sobre um mapa e ficarmos logo com a ideia de quantos eventos existem no nosso país ou num outro Estado-membro qualquer, onde, e portanto ao clicar naquele pontinho e sei exatamente quantos vão existir, quando, sobre o quê e como é que eu posso participar. Portanto, a plataforma é de facto muito intuitiva. Fica uma vez mais o convite, não é, para participar na Conferência sobre o Futuro da Europa. Marco Teles, ficamos por aqui. Até uma próxima conversa. Até uma próxima, um excelente fim de semana. Bom fim de semana.